Chegar aí, tá chegando. Ei, Marcos. E André, tudo bom? Tudo e você? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Você está me ouvindo bem? Pô, tô ouvindo melhor agora, tá bom. E você? Também tô. Legal. Quando você quiser iniciar, é só falar que eu tô pronto, tá? Vamos ver quantas pessoas tem aqui hoje. Tem o Marcos, tem Valverde, prazer. Estamos com 3 pessoas, 5 pessoas. Vamos começar então. Já é um número Quer bom de começar, pessoas. tá? Sim, Você que sabe. então vamos lá. Vamos lá começar. Primeiro agradecendo a presença de todo mundo aí que veio assistir a gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Espero que gostem do conteúdo que a gente tem para oferecer hoje. E a gente está falando agora com o Marcos Eduardo Souza, que é Master Coach de carreira e especialista em coach vocacional. E isso diz respeito aos profissionais que estejam no início da carreira, ou trocando de carreira, fazendo uma transição. Informações muito úteis, muito interessantes que a gente vai ter aqui hoje com o Marcos, que trabalha com isso, é especialista, vai esclarecer qualquer dúvida. Tendo dúvidas, perguntem, por favor, participem, a gente está aqui para interagir. É isso, boa noite, Marcos, bem-vindo. Oi, boa noite, André. Boa noite, pessoal que está entrando já. Prazer enorme estar falando com vocês, né? E falando com o pessoal também. Se a pessoa está entrando aqui, é porque ela tem interesse no assunto, ou pelo menos ouvir alguma coisa sobre, né? Então, que a gente possa trazer conteúdo para esse pessoal, certo, André? Certo. Pessoal que pelo menos eu divulguei bastante com meus familiares que estão para prestar o Enem, pessoal que está Tá, começando a carreira agora, o legal. pessoal está ligado que essas informações são importantes para todo mundo. Agora eu queria começar perguntando exatamente o que que você faz, o que que é ser um Master Coach de Tá bom. carreira ou um coach vocacional. Tá bom. Eu acho que ao longo da live a gente vai poder tirar várias dúvidas em relação a isso. Eu vou poder detalhar um pouco mais o trabalho, as atividades, as fases, a abrangência de um trabalho de coach de carreira. Mas eu queria começar falando de um assunto que é muito importante. Primeiro é falar sobre coach, né? Que é um grande dilema quando se fala de coach, né? Algumas pessoas já participaram de um programa de coach, gostaram muito, ficaram muito satisfeitas com o trabalho que foi realizado, com os profissionais em geral. Algumas pessoas participaram e o profissional não era tão adequado ou não era aquilo que elas esperaram e ficaram meio decepcionadas. E tem a turma, a galera que tem preconceito total em relação a coach, né? E esse preconceito, infelizmente, ele tem algum fundamento, sim, pelo próprio mercado, né? O mercado, infelizmente, ele populou de muitas pessoas que se tornaram coaches, sem o devido preparo, sem a devida formação, sem a devida paixão por isso, porque não é algo simples, é como qualquer outra carreira, precisa de muito estudo, muita dedicação, precisa ter perfil para isso, né, e precisa gostar muito, né? E muitas pessoas adentraram por essa área, às vezes como falta de opção, ou porque falaram assim, ah, dá muito dinheiro, ah, não tem o que fazer, vai ser coach, né? Infelizmente isso trouxe um prejuízo para a área de coach, porque é maravilhoso o coach, né? Outra coisa importante em relação ao coach, não estou falando ainda do coach de carreira, estou falando de coach mesmo, né? Porque a gente tem coach para várias áreas. A gente pode ter coach na área de esportes, a gente pode ter coach na área de desenvolvimento de alguma coisa específica, a gente pode ter coaches que vão nos acompanhando, que vão estando com a gente para que a gente possa evoluir, né? E alcançar aonde a gente quer chegar. Às vezes a gente está emperrado em algum ponto, né? E esse ponto A precisa própria ser. palavra coach tem esse significado em inglês, né?
Sim, vem lá, exatamente, vem do inglês, um dos treinadores que tinham lá, né? De beisebol, de outros esportes, né? É exatamente isso, é o cara que está acompanhando ali, né? Que está incentivando, né? Tá junto com a pessoa para extrair o melhor dela. Esse é o grande objetivo, né? E ainda falando um pouquinho de coach, eu vou falar o que não é coach, tá? Que é o que gera, às vezes, muita dúvida, gera, às vezes, mas isso é coach, não é? Então, por exemplo, coach não é terapia, tá? Não dá para confundir com terapia. Terapia é algo da parte emocional, que é feito por um profissional, formação para isso, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, que tem formação para isso, que vai atender a área emocional, tá? Pode ser que uma pessoa precise de um terapeuta e precisa de um coach, tá? Mas para a parte emocional não vai ser o coach, a não ser que o coach tenha formação também para isso, né? No meu caso, eu sou psicanalista também, então tem formação também na área emocional, tá? Mas a gente tenta não misturar essas coisas, né, em termos de atendimento. Outra coisa que coach não é aconselhamento, não é você sentar com alguém e receber todos os conselhos para a sua vida. Não é também mentoração, não é mentoria, né? Não é alguém que é muito experiente, que vai treinar a pessoa em algo que ela é muito boa e essa pessoa quer ser aquilo que ela é também, tá? E também não é consultoria, né? Quando a gente fala de consultoria, não é isso, coach. Consultoria é dar soluções, recomendações, analisar o quadro que está passando na empresa e dar uma consultoria, né? Então, coach, ele é um pouco diferente disso tudo, né? Um pouco muito diferente disso tudo, né? O coach, o que a gente pode falar, né? Ele é a pessoa que vai conseguir, durante as sessões de atendimento, extrair o melhor da pessoa. Em que sentido? A gente trabalha muito com ferramentas, com atividades, com diálogos, sempre com o objetivo de fazer perguntas inteligentes, para que a pessoa possa refletir, para que ela possa chegar a conclusões. Então, o coach é que faz esse acompanhamento. Ele vai fazendo as perguntas, ele vai aplicando atividades, ele vai aplicando testes, ele vai conversando e vai fazendo a pessoa pensar, refletir, e às vezes vai ser durante a própria sessão, às vezes vai ser fora da sessão. O coach vai dar algumas sugestões para ele pensar durante a semana. Então, o coach faz esse acompanhamento, tá? Agora, voltando um pouquinho para a minha área, que a minha área é exatamente coach de carreira, né? E por que é Master Coach de carreira? O Master Coach, ele abrange todas as fases de carreira, desde aquele que vai iniciar ainda pela escolha de um curso, até aquele que está encerrando uma fase profissional e está indo para uma aposentadoria total ou parcial. Então, o Master Coach de carreira consegue abranger todas essas fases, né? Desde a escolha até o encerramento. No coach de carreira, a gente vai trabalhar junto um planejamento de carreira, tá? Para contribuir para o desenvolvimento profissional do adolescente, do jovem ou do adulto. Então, a palavra-chave do coach de carreira é planejamento de carreira. É isso que o coach vai trabalhar com a pessoa. E agora me responde, o que é carreira? E que é carreira. Então, vamos lá. Carreira é muito mais do que a gente pensa, né? Carreira, ele na realidade ele vem de uma palavra latina, que é carraria, tá? Essa palavra carraria em latim significa estrada para carros, tá? Então existe essa palavra em latim, então ela é uma estrada para carros. Então carreira, ele exatamente foi adotado esse termo de carreira, porque é exatamente isso, é uma estrada, é uma trajetória profissional da pessoa. Então carreira é trajetória profissional, ocupacional da pessoa, e vem da palavra carraria, que é estrada, né? Quando que começou a ser usado esse termo? Não é muito antigo, tá? Foi na Revolução Industrial, lá no início do século XIX. O que acontecia? A gente era agrícola, né? Então, basicamente, existia uma sociedade agrícola. Antes disso, não existiam as indústrias, né? E aí as pessoas tinham fazendas, vendiam as coisas da fazenda, aí tinha um pequeno mercado na cidade, tinha os artesãos, no caso, artesãos, que no caso o sapateiro, que fazia costura, as atividades básicas que tinham e que ainda existem
para a manutenção da sociedade. Com a Revolução Industrial, lá já no século XIX, muda tudo. Então, para ter uma empresa, para ter uma indústria de algo, precisava ter pessoas trabalhando em funções muito específicas. Então, agrega-se funções que já existiam de outras áreas. Né? Então, por exemplo, um escritório, por exemplo, que já existia, já tinha talvez uma secretária. Tá? Então, isso passa a adentrar também dentro da indústria também. Aí começa a linha de produção. Aí precisa ter especialização de produção, precisa ter inspetor de qualidade, precisa ter os profissionais que fazem desde a compra da matéria-prima, a fabricação, a divulgação, a venda. Então, com a Revolução Industrial, começou a surgir várias profissões. Né? E aí, com isso, a carreira das pessoas poderiam ter mais opções de profissões. Então, de uma forma geral, carreira ele é a trajetória ocupacional, ele é um movimento evolutivo, ele é progressivo para a realização de um projeto de vida. Carreira não é entrar numa empresa, numa função júnior e se aposentar como sênior. Isso não é simplesmente carreira. Pode ser, mas não é só isso carreira. Carreira é um pouco mais do que isso. É uma vida, é uma realização profissional de um projeto de vida que tem movimentos evolutivos, progressivos e atualmente com muitas mudanças e muitas transições. A gente pode escolher qualquer tipo de carreira. Pode, André. A gente tem essa plena, total liberdade de escolher a carreira que a gente quiser. Né? Então, por exemplo, eu posso escolher se eu sou um adolescente. Eu quero fazer medicina. Posso. Nada vai me impedir essa escolha. Eu quero ser engenheiro. Nada vai me impedir. Eu quero ser um pedagogo. Nada vai impedir. A não ser, claro, as dificuldades de uma universidade que é mais difícil de entrar, a questão de um custo para aquela faculdade. Então, a princípio, nós temos plena total liberdade de poder escolher. Só que tem um detalhe importante. Será que a gente tem as habilidades necessárias para aquela carreira? Será que já está inato na gente algumas habilidades naturais? Ou facilidade de aprendizagem das habilidades necessárias? Será que os valores pessoais que eu tenho batem com essa carreira? Ou vai de encontro, ao invés de ir ao encontro daquela carreira? Será que eu acho bonita a carreira? Ou eu tenho interesse? Porque, realmente interesse. Assim, puxa, vou investir, vai valer a pena. E, finalmente, eu estou disposto a pagar o preço de uma formação para isso? Por que eu estou dizendo isso? Né? Vamos pegar um pouquinho nos jovens. Às vezes a escolha universitária é assim, eu adoro criança, vou fazer pedagogia. Ou então, eu amo usar roupa branca. Então eu vou ser médico. Eu gosto tanto de desenhar, então eu vou ser arquiteto. Então, é muito simplista isso. Uma decisão por aí. Tem um pouco mais do que isso. Precisa ver, mas eu tenho habilidade para... Vamos supor, pegar o exemplo de medicina, por exemplo. Eu tenho habilidade para ser médico, e pensando que existem vários ramos, no caso da medicina, né? Eu vou conseguir fazer porque eu posso até não ser um cirurgião, mas durante o curso, eu vou conseguir fazer cirurgia? Eu vou conseguir dar injeção? Posso até lá na frente ser um médico que não vai trabalhar com isso, mas durante o curso eu preciso ter habilidade para isso, senão eu não me formo. Né? Será que os meus valores batem com a medicina? Então, por exemplo, a morte para mim é algo muito profundo e eu entro em depressão com a morte. Poxa, será que esse meu valor não pode me atrapalhar enquanto médico, né, ao lidar com pacientes? Outra coisa, será que eu tenho interesse pelo tema mesmo? Eu acho bonito só porque dá dinheiro ser médico. E hoje em dia, mesmo medicina ainda não está dando tanto dinheiro. Né? E outro ponto, eu estou disposto a estudar para medicina 6 anos, para engenharia 5 anos, para pedagogia 4 anos, para outros cursos. Eu estou disposto a investir, estou disposto a terminar do curso universitário, continuar estudando aquele tema, ou ele vai ser tão cansativo para mim que eu não quero mais. Então, voltando, podemos escolher qualquer carreira? Podemos, mas tem que levar isso em consideração. E aí tem uma frase que eu li essa semana que eu gostei muito, né? Ele nasceu para ser um excelente parafuso, mas acabou sendo um preguinho razoável.
né? Porque, na realidade, o parafuso, puxa vida, ele tem uma utilidade fantástica. E ele se encaixa bem em algumas coisas. Se você quiser usar ele como prego, não vai ser ideal. E vice-versa também. Assim também é na carreira. Tem coisa que a gente vai ser excelente. Tem gente que a gente vai ser bom. Tem gente ou pode ser que a gente seja razoável. Então, o que a gente tem que identificar? No que eu posso ser excelente? E dentro do seu trabalho tem esse momento que a pessoa pode te procurar porque está escolhendo ainda o que vai fazer na faculdade. Sim, Qual, sim. qual, qual que é a idade assim Olha, ideal para a gente escolher? normalmente, para o início, para começar a fazer, eu não estou falando do coach de carreira, as outras fases. Estou falando do coach vocacional, né? O ideal é que já esteja no ensino médio, tá? O ideal, o mundo ideal mesmo, é que seja no segundo ou no terceiro ano. Por quê? Já houve um desenvolvimento intelectual, emocional, de maturidade muito maior do que quem está no ensino fundamental, né? Normalmente o adolescente, o jovem já que está no ensino médio, ele normalmente ele é menos influenciável do que um adolescente que está no ensino fundamental, onde os pais ainda exercem uma influência muito grande. Normalmente no ensino médio, o auge da adolescência, início da juventude, a gente se torna um pouco mais independente ou quer essa independência. Então, às vezes, é o melhor momento para se pensar no curso universitário. Tá? Mas já atendi pessoas que já estão com mais de 20 anos, né, que não fizeram numa faculdade e querem fazer, também podem. Sempre é tempo de fazer um curso universitário, sempre é tempo de fazer um curso de formação profissional. Né? Você mesmo tem uma história de mudança de carreira, né? Você trabalhou em TI, depois fez pedagogia. Como que foi isso? Então, minha história começou lá atrás com matemática. Né? E aí é um erro que se comete, às vezes, na escolha do curso universitário. Eu sempre fui muito bom de matemática, eu dava aula particular de matemática, gostava muito de matemática. E escolhi o curso de bacharelado em matemática para trabalhar com informática. Felizmente, era para trabalhar com informática. E quando chegou na faculdade de bacharelado em matemática, eu não gostei da faculdade, na parte de matemática. Assim, a cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 5, álgebra 1, álgebra 2, não sei o quê, desenho 1, não sei o quê, estatística 1, isso aí, inclusive, nem fui um bom aluno. Ao contrário do ensino médio, que eu fui um excelente aluno de matemática, já na faculdade eu não fui um esplêndido aluno. Só que eu tinha as matérias de informática, de TI. E a minha formação foi para isso, e foi aí que eu comecei a minha carreira em TI. E trabalhei muitos anos com isso. Programação, análise, aí, liderança de pessoas, gerente de projetos. Aí, só que nesse meio tempo comecei a trabalhar como líder de pessoas, comecei a trabalhar como mentor, comecei a trabalhar junto ao pessoal de RH na seleção de novos funcionários, na seleção de estagiários, que é uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí, quando eu terminei minha carreira em TI, eu já estava na área de treinamento mesmo, né? Que eu gosto muito de treinamento. Né? Então, esse é o Marcos, matemática, até finalizar a carreira de TI. E aí eu fiz uma transição. Só que transição é algo que deve ser planejada. Ela deve ser inteligente. Então, o que eu fiz? Antes disso, eu já comecei a minha transição. Inicialmente, eu nem sabia que eu ia fazer o que eu faço hoje. Mas, por uma feliz coincidência, quando eu estava trabalhando no início da minha carreira em TI, eu comecei a trabalhar com adolescentes, numa igreja também, né? Tanto na parte de formação espiritual, como na parte de projeto, com esses adolescentes, atividades, um monte de coisa. E eu senti muita dificuldade, né, de trabalhar com aqueles adolescentes. Né? E eu falei, não dá, eu preciso de alguma coisa para me ajudar. E aí eu fiz o curso de pedagogia, né? Fiz o curso de pedagogia, me formei tanto em orientação educacional como administrador escolar. E no curso de pedagogia, você tem a formação para orientador vocacional, que é diferente do coach vocacional. Tá? A formação de orientador vocacional é aquele mais que conduz a pessoa numa decisão, né? Através de testes, através de palestras, através de seminários, vai em feiras. Então, o orientador trabalha muito com isso.
E eu comecei a aplicar essas técnicas com os adolescentes. E gostei muito, deu resultado, e durante muitos anos eu fiz isso de forma voluntária. Só que eu senti falta também de algum conhecimento na parte emocional, na parte terapêutica, por trabalhar com adolescentes. Aí eu fiz o curso de psicanálise, para me dar essa coisa que estava faltando. Então eu já estava formatando a minha área de humanas. Então eu já era formatado na área de exatas, já tinha um pé na área de humanas, por gostar de treinamento, seleção, desenvolvimento. E aí eu fui me capacitando com isso, já vislumbrando, quando eu encerrasse a carreira em TI, trabalhar com a parte vocacional, que foi o que eu fiz. Encerrei minha carreira em TI, comecei não mais a trabalhar como voluntário, voluntariado no vocacional, como orientador vocacional, mas sim como realmente função, né? E aí eu falei, não, está faltando alguma coisa ainda, né? Poxa, eu preciso de mais alguma coisa além dessa formação que eu tenho. Está dando certo, mas falta mais. Eu preciso aprofundar um pouco mais. Aí me falaram do coach. E eu tinha preconceito em relação ao coach, né? Por tudo aquilo que eu falei lá no começo, né? É muito fogos de artifício, muito show pirotécnico, ganha muito dinheiro. E eu tinha aversão a isso. Porque coach não é isso. Coach é paixão pelo que você faz, é paixão por pessoas, é empatia, sabe? É se dar. Não é aquilo que eu via. Só que eu fui cutucando, cutucando, até que eu descobri um instituto, que é o Instituto Maurício Sampaio, lá no Rio de Janeiro. E eles são exatamente especialistas em coach de carreira e coach vocacional, né? Aí eu fiz o curso de coach vocacional, já me apaixonei, comecei já a usar as técnicas de orientação e de coach, comecei a usar. E aí, alguns adolescentes, os jovens que já tinham se formado na faculdade ou estavam para se formar, queriam ajuda para conseguir um emprego. O que faço agora? Como é que eu vou passar no processo de seleção? Como é que eu faço? Eu estou com dúvida. Então, peraí, preciso de uma outra formação. Aí eu fiz a formação, além do vocacional, eu fiz o de carreira, que são todas as fases. Com isso eu virei um Master Coach de carreira, né? E aí passei a atender não só o vocacional, que é adentrar, como também o estar até o finalizar, tá? Essa é a minha história resumida e é nisso que eu tenho atuado. E, e a pessoa pode te procurar em qualquer. Vamos imaginar assim, por exemplo, eu sou contador há 20 anos. Tá, Só que de repente eu percebo que estou ficando muito infeliz naquela função, não quero mais essa carreira para mim. Eu consigo mudar de carreira depois de 20 anos trabalhando numa coisa só, mudar de carreira assim? tá bom. Então vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que envolvem carreira, né? Carreira envolve, além daquilo que eu já falei, que é um processo que a gente chama de evolutivo, progressivo, um projeto de vida, ele envolve também quatro grandes termos, né? Quatro termos que a gente pode dizer, que é profissão, que é trabalho, que é ocupação e que é emprego, tá? São coisas diferentes. Quando eu falo de profissão, é aquilo que eu escolho ser. Então, eu escolho ingressar numa faculdade de direito. Então, eu escolho ter a profissão de advogado. Não sei se eu vou ter carreira como advogado, mas eu escolho a profissão de advogado. Qual o meu trabalho? É o meu esforço, tá? É o que eu vou fazer para atender essa profissão, é o meu trabalho. Qual que é a minha ocupação? São as atividades que eu vou desenvolver. E qual que é o meu emprego? É qual é o cargo que eu tenho dentro daquela profissão que eu escolhi, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? A pessoa é o advogado. Escolheu ser advogado. Perfeito. Tá. Qual vai ser o esforço que ele vai fazer? Quais são as atividades? Qual vai ser o trabalho e a ocupação? Qual vai ser o esforço? Quais vão ser as atividades? Ele vai cuidar de quê? Ele vai cuidar de ações trabalhistas? Ele vai cuidar de criminal? Ele vai ser criminalista? Tá, perfeito. Quais são as atividades do dia a dia? Depende do que ele escolheu. Vai ser cartório, vai ser o tribunal, vai ser a delegacia, vai ser empresas, vai depender muito. E, finalmente, qual vai ser o cargo? Se ele é um advogado, se ele for trabalhar numa empresa, ele vai entrar provavelmente como advogado júnior naquela empresa. Se ele for um advogado independente, vai ser só advogado.
se ele for um advogado dentro do escritório de advocacia, existem alguns termos que ele é chamado. Então, tudo isso é carreira. Tá? Vamos falar agora sobre mudar. Tá? Dá tempo de mudar essa realidade desse advogado? Se ele não está gostando, se ele não está feliz, ou com a profissão, ou com o trabalho, ou com a ocupação, ou com o emprego dele, ou a carreira dele não está tendo evolução, progresso, e nem está atendendo o projeto de vida dele, dá para mudar? Dá, está vivo. Se está vivo, dá tempo de fazer tudo ainda. Até os últimos 5 minutos ali, dá tempo de fazer qualquer coisa. Né? Vamos pegar agora, por exemplo, só que tem um ponto importante. Dá tempo? Dá. Tem vida? Tem. Mas tem interesse realmente? Tem foco? Está a fim de fazer realmente planejamento para fazer essa mudança? Curto, médio, longo prazo? Porque não dá para jogar tudo para o alto, o advogado jogar tudo para o alto, e agora ele quer ser professor de educação física, por exemplo. Dá, se ele tem interesse, se ele tem foco, se ele está se planejando fazer isso a curto, médio e longo prazo. Por quê? Ele vai ter que fazer o curso de educação física, ele vai ter que começar a se desligar das atividades enquanto advogado, para depois ele progredir como professor de educação física. Tá? O que não dá é para jogar tudo para o alto, que é o que algumas pessoas fazem. Ah, eu não aguento mais. Eu vou romper com tudo e jogar tudo para o alto. Ah, e eu guardei dinheiro para isso, vou fazer essa loucura, vou me dar esse direito. Então, se não tiver interesse, se não tiver foco, se não tiver planejamento, o dinheiro vai acabar. E aí ele vai ficar frustrado. Tá? Precisa de planejamento para isso. Então, vamos pegar o exemplo do contador que você deu. Por que esse contador está insatisfeito? É um ponto importante que precisa analisar. Tá? Ele não está contente com a atividade que ele está fazendo, ele não está contente onde ele está trabalhando, porque às vezes é só mudar o local que muda a realidade. Ele não está contente com o tipo de atividade que ele faz, por exemplo, eu sou contador de pequenos negócios. E eu não aguento mais isso. Tá, mas será que ele não pode ser contador e vou trabalhar numa empresa realmente na área de controladoria de uma empresa? Será que ele não pode ser um contador que vai trabalhar não mais com algo específico, e muda, vai trabalhar com... Eu não conheço muito sobre a parte de contador, né? E ele vai fazer uma outra área que existe no contador, né? Será que ele não tem que diminuir o ritmo do trabalho dele? De repente, às vezes, diminuir o ritmo, ganhar até um pouco menos, mas de repente diminui o ritmo e começa a fazer outra função em paralelo. Vou dar um exemplo, tá? Não sei se é viável. Ele diminui para 50% o trabalho dele como contador no escritório e começa a dar cursos na área de contador. Cursos básicos, workshops, ou pode, se tiver uma formação, pode dar aula numa faculdade referente a essa área, ou ele pode ser um consultor, ou ele pode ser um mentor. Então, assim, dá para fazer migrações transitórias. Aquilo que eu estava falando. Se tiver interesse, foco e planejamento. Tá? Jogar tudo para o alto é muito perigoso. Tá? Outra coisa que é importante. Tudo que ele aprendeu na carreira dele, ele vai poder usar de alguma forma. Se ele quiser ser um empreendedor, por exemplo, de alguma coisa que ele tenha paixão de ser empreendedor, o conhecimento que ele tem enquanto contador faz muita falta para os empreendedores. Então ele vai ter. Que tal, por exemplo, ele ser um contador que dá mentoria para empreendedores? Então tem muita coisa legal para fazer. E a internet é um mundo maravilhoso, o mundo da live, né? O mundo do YouTube, o mundo de cursos que você pode fazer e vender. Tem aí um monte de gente vendendo cursos, né? E ganha, às vezes, muito mais dinheiro do que realmente trabalhando, às vezes, para um local. Então, assim, dá para mudar? Dá. Só precisa dessas coisas. Tem que ter esse planejamento todo, né? Queria dar uma pausa aqui para falar uma boa noite para o pessoal que entrou agora. Kizzy, Nelma, Marita, Carmen Briese, minha prima, Denise França, querida Denise, nossa colega lá da IDS. Bem-vindos aí, espero que estejam gostando aí do nosso bate-papo. Queria dar boa noite também para algumas pessoas. Algumas eu conheço, outras não. Prazer falar com vocês.
E quais são os passos básicos para fazer um planejamento de carreira? Assim? Eu quero planejar uma carreira, eu começo por onde? Tá. Para fazer um planejamento de carreira ou fazer uma transição de carreira? Acho que cabe mais transição nesse momento. Tá. Vamos lá. Então, transição de carreira precisa de planejamento de carreira. Esse é o grande ponto. Tá? Seja qual for a fase que você está na carreira, precisa de um planejamento de carreira. Se for de transição de carreira, precisa de um planejamento de carreira. Se você quiser fazer uma evolução na sua carreira, precisa de um planejamento de carreira. Se você quiser fazer uma realocação no mercado, precisa de um planejamento de carreira. Então, acaba sendo planejamento de carreira acaba sendo a palavra-chave, tá? Então, eu vou talvez responder a tua pergunta falando sobre planejamento de carreira. Pode ser? Pode, claro. Tá bom. E se faltar alguma coisa, você me fala, tá bom? E a gente pode até falar um pouquinho sobre transição, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, por que precisa de um planejamento de carreira? Tudo nessa vida precisa de planejamento. Se você quer comprar um carro, se quer fazer uma boa compra, se você quer fazer um curso superior, e se você precisa comprar uma casa, se você quer mobiliar uma casa, se você quer fazer uma festa, você precisa de um planejamento. Não tem jeito. Né? O sucesso está baseado no planejamento. Né? Em geral, as pessoas não gostam de planejar. As pessoas gostam de colocar em prática. É já sair fazendo. Não vou perder tempo com isso. E aí, vou dar um exemplo básico de uma pessoa que eu lembrei agora. Ele resolveu pintar a casa dele, né? Contratou o pintor começou a pintar a casa dele e resolveu depois quebrar uma parede. Fazer uma reforma na casa, depois das paredes pintadas. Aí ele quebrou a parede, o pintor veio lá e pintou a parede. Aí ele resolveu quebrar um outro lugar. O pintor deu tchau para ele e falou assim, não dá para trabalhar assim, porque assim, eu tô ganhando, mas não tem planejamento isso. Né? Então tudo na vida precisa de planejamento. Né? E o planejamento de carreira vale, inclusive, o André, para aquele que quer ser empreendedor. Empreendedorismo também precisa de planejamento de carreira. A gente pode até depois falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Porque, em geral, as pessoas entram pelos canos quando não fazem um bom planejamento e resolvem ser empreendedores. Mas na frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas falando sobre planejamento de carreira, né? Seja ele para qual for a fase. O que é muito. Primeira coisa é o diagnóstico. A pessoa parar e pensar: o que eu quero ser? O que eu desejo ser, o que eu desejo conquistar. Esse é o ponto básico. Aí já vai mudar um monte de coisa nos próximos passos. Porque se ele ambiciona muito dinheiro, já muda o planejamento. Se ele ambiciona pura realização, mesmo que não ganhe nada, é diferente. Se ele quer fazer uma coisa voluntariada, também. Então, porque assim, pode ser uma vontade, pode não ganhar nada, mas como é que ele vai sobreviver? Então, esse é o primeiro ponto. Né? O que eu desejo ser? Quem eu quero ser e o que eu desejo conquistar? O que eu espero na minha vida? Lembra que eu falei logo no começo que carreira é isso? É um projeto de vida. Aonde eu quero chegar? E não é aonde eu quero chegar no final da minha vida. Aonde eu quero chegar ao longo da minha vida. Por isso que é progressivo, tem que ser elaborado. Tá? Então, o que eu quero ser daqui 1 ano, o que eu quero ser daqui 5 anos, o que eu quero ser daqui 10 anos, o que eu quero ser quando eu me aposentar realmente. Tá? Primeiro ponto. Outra coisa é o autoconhecimento. Outra coisa que são os maiores erros, tá, o André? Agora não estou nem falando do vocacional mais, estou falando de carreira em geral. É a falta de um bom diagnóstico e a falta de autoconhecimento. Né? É saber quem você é. Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Quais são os meus valores? Quais são os meus interesses? O que realmente eu penso da vida? Como eu encaro a vida? Como eu lido com a vida? O que é mais importante e menos importante para mim? Quais são as minhas prioridades? E toda vez que eu trabalho no autoconhecimento de alguém, eu sempre falo o seguinte: vamos começar falando o seguinte. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, não tem resposta bonita, não tem resposta feia. Tem a resposta verdadeira. Se ela não for verdadeira, não é processo de autoconhecimento. Tá? Então, esse é o grande ponto que tem. Tá? Então, o diagnóstico,
o autoconhecimento, quem eu sou, para depois adentrar na fase do planejamento, que é como eu vou conquistar o que eu quero. Então, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, agora eu vou me planejar para conquistar o que eu quero. E aí vem a etapa do planejamento, que muitas pessoas têm dificuldade. Então, passamos pelas 3 etapas, vamos para a etapa da pesquisa. Tá? Já sei o que eu quero ser, já sei quem eu sou, já sei como chegar lá. Agora, será que é realmente o que eu estou querendo para mim? Vamos dar um exemplo? A pessoa está num desenvolvimento de carreira e quer ser um gerente. Ele já passou por todas as etapas. Mas será que ele realmente quer isso para ele? Ele está disposto a talvez não ter mais horário para chegar em casa? Será que ele está disposto realmente a não ter finais de semana? A ter que viajar e ficar ausente da família? Por exemplo. Ou uma coisa básica. Ou ter que ter uma vida social com pessoas do mesmo nível empresarial. Ele está afim disso, de participar desses eventos? Se a resposta for não, volta mais o passo. Né? E aí que vale, por exemplo, para todas as carreiras também. Né? Qualquer coisa. Se você pensar, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que não falei ainda. Vamos pegar, já falei advogado, já falei médico, vou pegar dentista. Né? Alguém que quer ser dentista. Fez a etapa de diagnóstico, ele sabe que ele quer conquistar, ele sabe quem ele é, já se planejou, já sabe os cursos que precisa fazer. Perfeito. Agora vamos pesquisar. Já foi lá nos consultórios? Já viu o dia a dia do consultório? Já viu a dificuldade do consultório? Já viu quanto precisa gastar para ter um consultório? Está disposto a ser um dentista e trabalhar para os outros, de repente não ter um consultório próprio, porque às vezes não vai ter o dinheiro suficiente do começo para isso, né? Será que eu estou disposto a lidar com pessoas, clientes que odeiam dentista? Né? Qual que é a rotina profissional que eu estou ambicionando? Será que serve para mim? Se não serve, a gente volta um degrau anterior, porque deve ter outra coisa que vai atender esse diagnóstico, esse autoconhecimento e esse planejamento. A última etapa é avaliação e autoavaliação. É sempre parar e analisar. Eu estou feliz? Não estou feliz? O que está dando certo? O que não está dando certo? Será que é momento de dar um passo para trás, um passo para frente? Será que agora é o momento de fazer uma transição, às vezes lateral? Né? Vamos pegar um exemplo de transição lateral. A pessoa se formou como professor, trabalha como professor de português, por exemplo, tá? Para ensino fundamental. E está totalmente desestimulado, não aguenta mais aquela turminha de 11 a 14 anos. Em vez de desistir, e se ele fez todo esse passo a passo, em vez de desistir porque ele gosta do ser professor, às vezes uma mudança lateral ajuda. Qual seria uma mudança lateral? Talvez dar aula para o ensino fundamental, para o ensino médio. Lidar com pessoas mais velhas, por exemplo. Ou trabalhar, por exemplo, com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então é uma mudança lateral. Né? Ou por exemplo, uma mudança um pouquinho mais que dá para fazer. Eu estou como professor, mas eu não gosto da escola que eu trabalho. Às vezes, mudando de escola, resolve. Parece que virou feliz, né? Assim, aquela coisa muito boa. Ou pode ter uma mudança de desenvolvimento. Ele gosta de educação, então pode ir para ser um pedagogo, por exemplo. Tá? Como tem a mudança radical. Quero ser arqueólogo. Tá bom, quer ser um arqueólogo? Tudo bem. Faz o diagnóstico, autoconhecimento, planejamento, pesquisa. Vê se realmente você tem interesse, habilidade, tudo isso, e esteja avaliando. E se planejando financeiramente para isso. Tá? Tem uma pergunta agora que chegou da Vânia. Tá bom. Né? Ela está dizendo que hoje está aposentada Tá. e sabe como que quer trabalhar, mas não sabe como começar. É o momento de ter um coach de carreira? Peraí, deixa eu entender. Ela já se aposentou E e ela sabe com quer que quer voltar a trabalhar. trabalhar? Isso. Tá bom. A Vânia não vai conseguir responder, mas ela vai pensando aquilo que eu vou falando para ela, tá? Então, em primeiro lugar, ela quer voltar a fazer. Ela vai responder para ela mesma e a pessoa responde para si mesma. Mas ela quer voltar para fazer a mesma coisa que fazia ou quer mudar radicalmente? Se quer voltar ao que fazia, às vezes é bom fazer um processo de coach de carreira, que a gente vai trabalhar um processo de planejamento de carreira, de realocação
no mercado. E aí nós vamos trabalhar algumas coisas que envolvem isso, tá? Que é fazer a fase de autoconhecimento. Por exemplo, às vezes a pessoa não está passando num processo de seleção, o currículo pode não estar ideal, o LinkedIn pode não estar bom, né? Então, isso vou falar um pouquinho sobre isso agora, que acho que encaixa aqui, que acho que é bem legal falar, né? 4 coisas que a gente precisa, que são essenciais, tá? Então, em primeiro lugar, a questão do autoconhecimento, fazer um planejamento, ter um currículo bem elaborado realmente, tá? Ter um LinkedIn que seja estratégico e estar preparado para as entrevistas. Então, isso pode fazer parte de um processo de coach de carreira, tá? Então, isso pode ser encaixado para ajudar também, tá? Porque muitas vezes, o que está acontecendo? Se a pessoa não tem um bom currículo, esse é o motivo, às vezes, que ela não está nem sendo chamada, tá? E eu não estou falando currículo papel. Você tem que ter uma base de dados, você tem que ter um repositório de informações que, ora, é para realmente mandar um currículo para alguém, entregar um currículo em papel, ou preencher sites de vagas. E você não ficar pensando o que você vai preencher cada vez que você for preencher. Então, na realidade, você já tem as informações nesse repositório para preencher. Então, isso é o básico. Então, autoconhecimento, planejamento, um currículo realmente seja bem interessante, tá? Infelizmente, a maioria dos currículos não são bons, tá? Eu trabalho com essa revisão de currículo no planejamento de carreira e a gente vê gente com muita informação legal, mas não está colocado de uma forma ideal. Às vezes está exagerada a forma que está colocando, está cansativo a forma que está colocando. Não pode passar de 2 páginas, por exemplo, se for um currículo entregue. Né? Imagina uma pessoa de RH que tem uma vaga lá que ela recebe 50 currículos. Ela vai bater o olho e desses 50, 40 ela vai descartar só do visual. Né? Tem coisas básicas que não pode ter no currículo. Né? E aí o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Tem que ter um currículo que chame a atenção. Tá? O segundo ponto é o LinkedIn, que é outra coisa que o pessoal, eu acho que a grande maioria das pessoas ainda não entendeu. Que o LinkedIn não é só uma rede social profissional. Ele é uma maravilhosa rede social profissional. Tá? Ele é muito utilizado pelas empresas para pesquisar pessoas. Né? Ele é utilizado. Só que simplesmente você colocar teu cadastro, colocar suas informações, não adianta se você não tiver um bom SSI, né? SSI, que é um índice do LinkedIn que ele avalia algumas coisas. Por exemplo, o quanto a pessoa é ativa na rede, o quanto ela contribui, o quanto ela tem uma boa rede de contatos que tem a ver com ela, o quanto está bem escrito o LinkedIn dela, está completo o LinkedIn dela, o quanto ela põe artigos, o quanto ela é ativa, curtindo, comentando, compartilhando informações. Tudo isso gera um SSI, um SSI alto. Por quê? Eu sou de RH. Eu estou buscando um engenheiro civil. Eu ponho lá, engenheiro civil. Vai aparecer alguns engenheiros civis para mim. Não vai ser em ordem alfabética. Vão ser os melhores ranqueados do SSI, que é um índice que tem lá no LinkedIn. Né? Se o meu índice dos engenheiros civis está lá em 5.230, eu vou estar na página lá para frente no LinkedIn. Então eu não vou ser considerado. Outra coisa, tem palavras-chave para colocar no LinkedIn. Né? Porque tem algoritmos das empresas, do RH, que roda um sisteminha lá, que vai no LinkedIn e pega quem tem as palavras-chave, por exemplo, lá na parte sobre. Sobre é uma coisa que o pessoal não preenche muitas vezes, acho que não precisa. E precisa preencher. Então, voltando, né? Então, o LinkedIn ele é poderoso para isso, tá? E terceiro ponto é a questão de estar preparado para as entrevistas, né? E, infelizmente, algumas pessoas não estão preparadas para a entrevista. E não adianta falar assim, já participei de 30 entrevistas e nunca passo. Não quer dizer que você fez 30 boas entrevistas. Às vezes fez 30 entrevistas regulares só. Então precisa treinar para isso. Precisa saber quais são as perguntas que não são feitas. E aí o que precisa? Do autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento elevado de você, você tem as respostas que muitas vezes um recrutador vai te fazer. Você não vai forçar a barra
para atender aquela resposta. Vai ser espontâneo em você, né? Então, quando você tem um bom autoconhecimento, você consegue fazer um bom currículo, você consegue fazer um bom LinkedIn, consegue fazer uma boa entrevista, tá? Agora, vamos voltar ao caso da pessoa, da Vânia, que quer voltar a trabalhar. Então, o primeiro ponto. Se ela quer voltar a trabalhar, ela não se aposentou. É um conceito diferente, tá? Aposentar é eu encerrar uma carreira, tá? E me preparar para isso. E aí eu me preparo financeiramente para isso. Porque eu sei que, enquanto aposentado, seja através de uma previdência ou seja através do INSS, a renda com certeza vai ser reduzida. Então eu preciso de mecanismos para me ajudar financeiramente, prevendo até o meu final de vida, tá? E para isso tem planejamento também, tá? Então você faz um planejamento financeiro, se prepara para isso, tá? Aí eu me aposento. E aí eu vou pescar, vou fazer crochê, vou trabalhar em ONG, vou trabalhar na igreja, não vou ganhar nada e vou ser feliz. E não vou ficar desmotivado ou frustrado porque eu não estou trabalhando mais ou porque minha renda caiu. Tá? Então, isso é o processo completo de aposentadoria. Perfeito. Agora, existe o contrário. Eu encerro um ciclo de carreira. Eu, enquanto INSS, me aposento, passo a ter uma renda, e aí eu inicio um novo ciclo profissional. Tá? E esse novo ciclo profissional não é mais aquela carreira, porque eu me aposentei nela. Né? Se você quer voltar naquela carreira, não é aposentadoria. Né? Mas se eu encerrei e quero começar um ciclo, por exemplo, me aposentei na carreira de metalúrgico. Perfeito. Agora sou aposentado e agora eu quero fazer outra coisa. Tá, agora eu quero trabalhar com jardinagem. Eu quero agora fazer jardins verticais. Perfeito. Então, precisa de um planejamento de carreira para isso. Tá? Eu vou ganhar muito no começo? Não vou. Mas eu tenho entrada da aposentadoria. Então, eu vou ganhar um pouquinho a mais que vai me ajudar. Então, qual que é o mundo ideal para essa pessoa que quer se aposentar, mas migrar para outra carreira que não necessariamente vai ser o financeiro que ela tinha antes? É se preparar financeiramente para isso. E eu não diria que é guardar dinheiro. Só guardar dinheiro é pouco. Você tem que fazer o teu dinheiro virar dinheiro. Tá? Eu não trabalho com planejamento financeiro. Tá? Aí teria que ser um coach ou alguém que trabalha com orientação financeira. Mas talvez é aplicar, por exemplo, em imóveis, aplicar uma boa previdência, por exemplo. Fazer o dinheiro virar dinheiro. Acho que esse é o grande ponto. É fazer esse patrimônio render dinheiro para você. Por quê? Você tem a aposentadoria, mais o patrimônio, e aí você tem mais essa nova carreira que está dando um pouquinho a mais para você, que vai chegar uma hora que pode ser que vire muito para você. Ou pode ser que não, mas você não vai estar frustrado. Por quê? Você fez um planejamento, decidiu se aposentar naquela carreira, se preparou financeiramente para isso, agora decidiu uma nova carreira, mesmo ganhando menos, mas feliz, porque você está realizado no que você está fazendo. Tá? Então, esse que é o grande ponto. Não sei se eu respondi a pergunta da Vânia e talvez de outras pessoas, ou talvez até uma dúvida que você talvez tenha, André. Que a gente precisa, por exemplo, para se sair bem num processo de seleção? Quais são as dicas? Olha, eu acho que tem que estar preparado para o processo de seleção. Eu acho que esse que é o grande ponto. Tá? Eu já citei algumas coisas e que eu acho que são os pontos importantes. Tá? A pior coisa para um recrutador, é pegar um excelente currículo e fazer uma péssima entrevista. Parece que não está casando. O currículo está maravilhoso e a pessoa não está dizendo nada. Né? Porque a pessoa não está preparada, ou emocionalmente, ou aquilo que está no currículo não está batendo. Tem algo indevido. Tá? Vou dar um exemplo que eu passei. Muitos anos atrás, fiz uma entrevista com uma menina para ser secretária bilíngue, na empresa que eu trabalhava. Perfeito, secretária bilíngue. Aí começamos a entrevista, eu comecei assim a entrevista para ela. Assim, bom, posso fazer a entrevista em inglês? Aí ela falou, pode. Então eu fiz a pergunta para ela, acho que vai ser pergunta. Please, talk about you. Eu estou esperando até hoje ela me responder isso.
Sim, uma pergunta simples. Eu não perguntei de atividades profissionais. Eu não perguntei nada que requeresse conhecimento técnico. Era falar sobre ela. My name is, I am 24 years old, I like não sei o quê, I dislike tal coisa. Eu acabei a entrevista, porque a menina paralisou. Por que ela paralisou? Tem algumas suspeitas. Primeiro, não tinha inglês. O currículo era mentiroso. Segundo, estabilidade emocional. Precisa passar por terapia, provavelmente. Terceiro, despreparo para a entrevista. Né? Você pode treinar esse tipo de coisa. Tem perguntas que podem ajudar. Tá? Então, voltando. Eu acho que quando a gente tem um currículo, o currículo tem que ser muito verdadeiro. Acho que esse que é o principal ponto. Nunca diga no inglês que você tem espanhol básico se você não sabe nada, não fez 3 meses de espanhol. Né? E nós, aqui no Brasil, temos essa mania de colocar que a gente tem espanhol básico. Quem estudou espanhol sabe que é um espanhol básico. Estou dizendo porque eu estudei espanhol. Né? Eu estudei 5 anos espanhol. Então, me dá urticária quando eu vejo alguém falando que sabe falar espanhol e falando... E aí, talvez alguém que está aqui me lembra de mim, no caso do tempo que eu trabalhava, fala assim, alguém que a gente conhecia que falava mais ou menos espanhol assim, eu tenho um lapicito limones que eu vou escrever. Nossa, isso aí... A pessoa fala que tem um espanhol básico, isso não é espanhol básico, é não falar nada. É melhor falar que não fala. Mesma coisa com o inglês. Se é intermediário, é intermediário, se é avançado, é avançado, se é básico, é básico. Então, isso vale para tudo. Né? Outra coisa importante, e aí vale a questão do bom preparo. O que está no currículo não pode ser tudo aquilo que vai ser falado na entrevista. O currículo é um chamativo para a pessoa, o entrevistador, olhar e falar, nossa, que interessante, quero saber mais desse cara aqui, do André. Poxa, o André citou tal coisa aqui. Porque se você botar um texto desse tamanho, ele não vai ler. Né? Então ele bota uma frase, um negócio que chama atenção. Aí na entrevista, o André, ou a pessoa, vai falar sobre aquilo lá com paixão, com emoção, com detalhe. Sabe? Por quê? Porque ele está bem preparado para falar sobre aquilo. Então, essa é outra coisa. Estar preparado para falar sobre aquilo que você colocou no seu currículo. Né? Então, eu preparo para a entrevista também. Não sei se eu teria mais uma coisa para falar, assim, basicamente. Tá? Mas para sair bem no processo é isso. Tá? Hoje em dia, a gente tem muito processo que é online. Para isso, precisa de preparo também. Tá? Porque entrevista online é diferente de entrevista presencial. Se a pessoa não está acostumada com online, precisa treinar com alguém. Treina com o vizinho, treina com a namorada, treina com qualquer pessoa, mas treina. Tá? Porque a pessoa que está entrevistando, ela sabe entrevistar. A pessoa que está sendo entrevistada tem que estar preparado para isso. Tá? Outra coisa importante em relação ao online, que eu gosto de falar, tem que se preparar, inclusive, tecnologicamente para a entrevista. Né? Você tem que estar num local que seja silencioso, se for possível. Você precisa avisar as pessoas ao redor que você vai participar de uma entrevista. Você não pode ficar com o telefone tocando nessa hora, tem que colocar na vibração. Você tem que ter alguns cuidados específicos. Tem que ver, já treina para ver se a posição aqui, né? Fiquei treinando, se eu queria ficar bem aqui na live, né? E mesma coisa na entrevista online. Tá? Acho que eu consegui abranger algumas dicas aí, geral, para a questão de sair bem no processo de entrevista. E vem cá, agora uma pergunta que acho que a maioria das pessoas, principalmente quem está em começo de carreira, quer saber. Quais são as áreas que são promissoras hoje em dia e as que não são? Tá. Hoje em dia é hoje ou é amanhã? Aí é que tá, né? É, Não, amanhã, né? então amanhã eu não sei, hoje eu sei. Eu falo que é hoje, tá? Então vamos lá. O que acontece? A gente tem. Lembra que eu falei lá no começo, que a gente falou da Revolução Industrial, né? O mundo, para fazer uma mudança, demorava décadas para fazer mudanças. Né? Por exemplo, do mundo agrícola para a Revolução Industrial, foram séculos para essa mudança. A Revolução Industrial, ela durou mais ou menos, demorou 80 anos.
Depois disso veio a revolução da informação. Tá? A revolução da informação já durou menos, 60 anos, tá? Que foi até a década de 2010, mais ou menos. Hoje eles dizem que hoje nós estamos na revolução das máquinas, né? Que é a automação de tudo. Já vinha na automação e hoje, mais do que nunca, é a automação. E vai diminuindo cada vez mais os períodos. O que acontece? Cada vez que tem uma ruptura com o anterior, piora a vida de muita gente. Não adianta. Quando começou a Revolução Industrial, piorou a vida de muitas pessoas, porque o campo passou a ser desvalorizado, as pessoas largaram a lavoura, os filhos não queriam mais trabalhar na lavoura, e os pais ficaram... Então, gera um impacto muito grande, toda a revolução que tem. Quando teve a Revolução da Informação, qual que é o grande ponto da Revolução da Informação? É a produtividade, é o aumento do conhecimento, é a agilidade, né? Então, por exemplo, o que se fazia antes, vou dar um exemplo aqui básico, né? Meu pai trabalhou na Volkswagen numa época que tinha 50 mil pessoas lá. Era uma cidade. A Volkswagen hoje, que eu saiba, não tem mais que 10 mil funcionários, acho que menos do que isso. E funciona como funcionava antes. Por quê? Passou a ser mais importante outras coisas. É o conhecimento. Passou a usar as técnicas que existem de conhecimento, a tecnologia, para poder evoluir. Com isso, acaba havendo demissão. Então, a gente está vivendo isso também. Então, os bancários perderam o emprego por causa da mudança nos bancos, os cobradores de ônibus perderam o emprego pelas mudanças nos ônibus. E a gente tem visto, assim como o motorneiro de bonde perdeu o emprego lá no começo do século passado também, porque não tinha mais bonde. Então, a gente está sempre vivendo novos ciclos. E toda vez que tem um ciclo novo, a gente tem sofrimento e depois tem impacto da melhora. Então, vou dar um exemplo aqui. Os bancários me perdoem agora que eu vou falar. Poucas pessoas amavam ir no banco, mesmo tendo 10 caixas para atender e ficar 2 horas na fila. Por mais que eles tentassem atender o máximo possível, era tanta gente que não dava para atender. Então, a tecnologia, a Internet Bank, substituiu isso. Hoje a gente tem 1 ou 2 caixas, tem banco que nem caixa tem, né? Então, houve uma ruptura, gerou sofrimento, mas há melhora, né? E aí, o que acontece? Existe o desemprego também, tá? Então, o que a gente tem que estar atento? Que os novos ciclos vão surgir. A pandemia é um novo ciclo. A gente é antes da pandemia e pós-pandemia. O psicólogo que nunca atendeu online, ou passou a atender online, ou fechou o consultório, né? Ou está tendo muitas dificuldades. Porque às vezes o paciente não quer mais também, pessoalmente, né? Outra coisa, a pandemia trouxe mudança na área da educação. Então, algumas faculdades, universidades, eram contra o EAD, né? Eram snobs em relação ao EAD. O que as universidades estão fazendo agora? Preparando excelentes cursos EAD para serem tão bons quanto aqueles que já tinham cursos EAD, porque já eram cursos bons. Mas eu sou uma faculdade de nome, eu não tenho EAD. E hoje estão mesclando, às vezes, EAD presencial e online. O professor tem que se adaptar a esse novo mundo. Não adianta, por mais que ele, mas eu gosto dos meus alunos, gosto de face-to-face. Então, a pandemia mudou isso. E assim, eu não sei se vem uma nova pandemia pela frente. Eu não sei se vai vir um novo momento que a gente vai ter que ficar recluso por decisão da escola. De repente, eu sou dono da escola e eu resolvo que não vai ter mais aula presencial. E se o governo permitir isso, eu só vou ter agora aulas online. Então, o professor tem que estar preparado para isso. Não é fácil, né? Na área de advocacia, direitos, muita coisa está surgindo, coisas novas, né? Na área de doenças, muita coisa vai surgir, né? Por causa dessa pandemia, né? Então, o que acontece? A gente tem que estar pensando o seguinte: eu preciso ser uma pessoa sempre pronta para me qualificar. Eu não posso mais pensar que eu vou entrar numa empresa, vou fazer aquilo 30 anos e me aposentar. Não dá mais para pensar isso. Aliás, os mais jovens não pensam assim. Na verdade, eles pensam ficar cada vez menos em cada empresa. O turnover é muito rápido dos jovens, né? Agora, o que nunca ninguém vai tirar de mim? Nunca vai tirar de mim, tá? Aquilo que eu já tenho, que são as minhas atividades que eu já sei, que a gente chama de transferable skills. Coisas que eu já sei.
Então, por exemplo, se eu sou muito bom em Excel, eu sou muito bom em Excel. Se eu sou muito bom em falar em público, eu sou muito bom em falar em público. Se eu sou muito bom em relacionamento, eu sou muito bom em relacionamento. Se eu sou muito bom em matemática, eu sou muito bom em geografia. Eu preciso pegar esse meu skill, esse transfer skill, e usar para uma outra coisa. Se não existe mais aquilo que eu fazia, pego o meu skill e uso para outra coisa. Né? Eu tenho os meus hard skills. O que são meus hard skills? Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu aprendi formalmente. E eu tenho meus soft skills. O que são meus soft skills? São meus comportamentos, a minha parte emocional. Então eu tenho muita coisa a favor de mim ou muita coisa contra mim. Por exemplo, se eu não tenho uma boa formação de hard skill, se eu não tenho uma boa formação, se eu não tenho algo formal, seja na prática, seja em curso, opa, preciso melhorar. Se eu não tenho transfer skills, ou seja, o que eu tenho aqui que eu posso transferir para outras coisas? E aí eu acho que é o grande erro. Todo mundo tem. As pessoas acham que não tem. E no planejamento de carreira a gente descobre isso. Né? Tem uma ferramenta que eu gosto muito no plano de carreira que chama extraindo o ouro da sua história. Então a gente vai extraindo as pepitas, sabe, ao longo da história, coisas marcantes que vão ajudar muito para a próxima fase. E agora o grande ponto, soft skill, comportamentos, tá? Isso precisa ser trabalhado. As empresas muitas vezes contratam as pessoas pelo hard skills, pelo conhecimento que ela tem formal, por aquilo que ela tem de transfer skill, que ela pode trazer para ela, só que ela é demitida pelos seus soft skills, seus comportamentos. Ela não se relaciona bem, ela não é uma fácil de se lidar na equipe, ela é instável emocionalmente, ela tem algumas características que ela não está legal e que causam, e mesmo falando para ela, às vezes ela não entende. Por que ela não vai entender? Porque ela não tem um autoconhecimento. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, se alguém falar para você um dia assim, você é muito mal educado. E aí eu falo, peraí, eu sou mal educado? Eu sou tão simpático, eu sou tão brincalhão, onde eu chego, eu solto piadas. Então, só que as suas piadas são de mau gosto, são preconceituosas, elas mexem comigo. Então você é muito mal educado. Então o que acontece? Se alguém falar alguma coisa pra gente que a gente não concordar com aquele feedback que está recebendo, é parar e pensar, opa, será que eu sou assim mesmo? Autoconhecimento. Poxa, eu não sou assim não, essa pessoa tá achando de forma errada. Poxa, mas o que eu estou fazendo, que está fazendo, que está fazendo com que a pessoa pense isso de mim? Então não é como eu sou, é a forma como eu demonstro, que está demonstrando como na realidade eu não sou. Né? Então, tudo isso aí a gente tem que estar muito atento, que envolve a nossa parte de soft skills. Agora, voltando às áreas promissoras. Né? Então, a gente tem que estar propenso que muita coisa vai ter mudança. Hoje, dia 4/2/2021, 8 horas e pouco. Áreas que são promissoras. Saúde. Tudo. Na área da saúde é tudo. É o emocional, é o financeiro, é o espiritual, é o físico, é a parte da alimentação. É tudo. Tecnologia vale para todas as áreas. Não é fazer curso de TI, não é só isso. Na tecnologia, quando a gente fala, é o uso da tecnologia. Né? Se eu estou em alguma atividade que não usa tecnologia, vai usar. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Eu preciso programar? Não preciso. Preciso saber usar a tecnologia. Né? E tem os cursos que envolvem tecnologia. Tá? E aí envolve os cursos, não só isso que eu falei, mas esses cursos realmente voltados, né, para a tecnologia. Terceira área que eu acho que é muito promissora, sustentabilidade. Tá? Tudo que envolve natureza, ecologia, energia, cada vez mais isso aí não é moda, é uma necessidade. A gente está acabando com o planeta. Então a gente precisa trabalhar isso. Então, por exemplo, hoje a gente vê muitos meninos e meninas buscando engenharia ambiental, por exemplo. E não é porque elas são ripongas, não é isso. É porque elas têm uma visão, que isso é muito importante. Porque quem vai contratar um engenheiro ambiental não é a ONG, muitas vezes. É a empresa que vai contratar. Porque a empresa hoje sofre multas muito grandes quando ela prejudica o ambiente. Nada como ter um engenheiro para orientá-la ali, para não fazer isso. Então não é bondade das empresas ter o selo verde.
é questão totalmente mercantilista, totalmente capitalista. Tá? Então, mas tudo que envolve a área de sustentabilidade é válido. Se você me perguntasse, o que eu acho que eu não devo investir? Olha, tudo aquilo que é manual ou que dá para substituir por algo automatizado. Acho que esse é o grande ponto. Tá? Agora, as outras áreas, tudo está valendo. Só que todo mundo tem que estar se capacitando no dia a dia para o que vai acontecendo. Tá? Vamos dar um exemplo? Hoje a gente está usando aqui a live do Instagram. Perfeito. Tá. Pode ser que não exista mais o Instagram daqui a uns anos. Quem é da geração aqui do Orkut, certo? Não, eu não vou sair do Orkut, eu não vou para esse Facebook, não, eu gosto do Orkut. Acabou. Facebook hoje, para a geração mais jovem, também não existe. Né? Eles estão no Instagram e ainda tem outros que estão surgindo. WhatsApp e Telegram. Então, na verdade, assim, a gente está sempre se adaptando. Eu preciso estar me adaptando também. Você, André, precisa estar se adaptando. Né? Para a gente continuar, não é sobrevivendo, não é isso. Lembra lá no começo o que é carreira? É um projeto de vida em evolução constante que tem que ter progressos ao longo da nossa vida. Né? E quando a gente está infeliz naquilo que está fazendo, tem uma maneira da gente fazer as pazes com a nossa profissão, com a nossa carreira? Ou é melhor Tá. partir para outra logo? Precisa, a primeira coisa, autoconhecimento, fazer o diagnóstico, fazer autoconhecimento, fazer tudo que elas fazem. Por quê? Às vezes a gente está muito desmotivado, o André, com o nosso chefe, com o nosso líder. Não é com o que faz. Às vezes eu estou insatisfeito. Lembra que eu falei lá no começo sobre profissão, cargo e outras coisas? Às vezes eu não estou insatisfeito como advogado. Estou feliz como advogado, mas eu não gosto mais de trabalhar com parte criminal. Não aguento mais trabalhar com isso. Então eu posso fazer um lateral. Não quero mais ser criminalista. Agora eu quero ser, sei lá, uma outra coisa que existe. Né? Então, na realidade, a primeira coisa é identificar. Realmente é a minha carreira. O que eu estou fazendo enquanto profissão, enquanto cargo, enquanto ocupação, enquanto atividade, me satisfaz em nada. E não tem nada similar que me atende. Aí é transição radical. Vou virar arqueologista. Arqueologista. Vou virar arqueólogo. Perfeito. Vamos fazer um planejamento de carreira para isso. Mas não, vamos pensar um pouquinho antes? Vamos pensar assim, o que você não está gostando especificamente? Tá? Que depende daquilo que você não gosta nesse local, você vai gostar em outro local. Depende do que você não gosta trabalhando para esse líder, você gostaria trabalhando para um outro líder. Talvez diminuindo o que você faz, então você fique mais feliz. Então esse é o primeiro ponto, identificar se realmente você não tem jeito. Eu dou um exemplo que alguém participou comigo num processo, ele tinha feito uma faculdade específica, estava numa carreira específica, estava desmotivado, e falou que odiava o curso que ele tinha feito, ele odiava o que ele estava fazendo, e que ele queria ser arqueólogo. Tá? E a gente fez esse trabalho com ele, diagnóstico, autoconhecimento, planejamento, pá. Ele descobriu que o curso dele foi muito legal, que ele aprendeu muita coisa. Só que ele escolheu uma área para trabalhar que não dava prazer para ele. O que ele foi fazer então? Baseado na formação que ele tinha, baseado no transfer skill, no hard skill que ele tinha, ele buscou um outro local, com outra atividade que a formação dele proporcionava a ele trabalhar. E ele está satisfeito. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Agora, vamos falar o seguinte. Não tem jeito, tem que continuar. Então, vamos lá. Eu diria o seguinte, às vezes, financeiramente, às vezes não tem como mudar, não é o momento, não tem como guardar dinheiro para fazer uma transição futura, mas eu acho que vale a pena fazer isso. Então, vamos ver então os prós. Já que eu não posso sair, não posso parar, vamos ver os prós. Eu gosto, pelo menos, do ambiente de trabalho que eu estou. Isso aí é riquíssimo, ter um bom ambiente de trabalho. Muita gente já falou, eu prefiro ganhar menos e ter um bom ambiente de trabalho. Aquilo que eu estou contribuindo no que eu estou fazendo, me dá prazer, pelo menos. De repente, assim, eu nem ganho tanto, nem gosto tanto das pessoas, eu não gosto da empresa, mas o que eu estou contribuindo está sendo importante. Vamos pensar de forma um pouco mais egoísta, vai. Esse local que eu trabalho tem benefícios que me proporcionam coisas boas, por exemplo, pelo menos durante um tempo. Então, por exemplo, eu tenho um bom salário que me proporciona as viagens, me proporciona ter
um bom nível financeiro, tudo bem que isso não sustenta muito tempo, tá? Mas é uma coisa para não jogar tudo para o alto, tá? Outra coisa, começar a pesquisar oportunidades, né? E às vezes quando a gente começa a pesquisar oportunidades, a gente estando insatisfeito, e a gente começa a pesquisar oportunidades, parece que dá um alívio, fala assim, poxa, mas pelo menos eu estou vislumbrando, ainda estou aqui, mas já estou vendo, já estou com o pé lá, já estou com futuro, já estou com foco. Então, às vezes, o fato de não fazer o que gosta, estar insatisfeito, mas ter um foco, já ajuda. E estando insatisfeito, às vezes, buscar uma evolução. Tá? Então, de repente, naquilo que faz, poxa, será que eu não posso evoluir? De repente, eu não aguento mais. Vou dar um exemplo na área de TI. Eu não aguento mais programar, não aguento mais fazer programa. Pô, será que não vale a pena então ser um analista? Ah, não aguento mais ser analista agora, não sei o que. Pô, será que não vale a pena agora ir talvez para a liderança? Né? E aí é uma coisa legal que às vezes as pessoas esquecem, né? Existem as carreiras em Y, que ou você vai para o técnico, ou você vai para a gerência administrativa, liderança, né? E aí você desenvolve todo o seu potencial, ou tem a carreira em W, que você vai ou para a liderança, formal mesmo, ou você vai para o técnico, ou você vai para a terceira perna, que é liderança, por exemplo, de projetos, liderança de atividades, que você não. É uma liderança informal. Você não é responsável pela contratação, demissão, salário, férias das pessoas, mas você é responsável por uma atividade, pela entrega. Então, isso é uma outra opção que você pode, às vezes, fazer uma evolução profissional, tá? Que dá para desenvolver um pouquinho mais, tá? Agora, tudo isso aqui é temporário, tá? Se a pessoa está insatisfeita, ela precisa fazer uma transição. E aí ela precisa fazer um planejamento de carreira curto, médio e longo prazo. Então a gente está com pouco tempo agora, acho que deu o nosso tempo regulamentar, né? Já estamos na prorrogação. E queria agradecer você e fazer uma pergunta. Alguma coisa que você se planejou para dizer ou você gostaria de acrescentar isso que você já disse? Uma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Olha, André, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, bastante interessante. Tem mais coisa para falar? Tem. Mas, assim, o que eu acho mais importante, todo mundo tem que ter um plano de carreira. Seja aquele que trabalha numa empresa, seja aquele que é um empreendedor, tá? Precisa ter um plano de carreira. Esquece essa história que a empresa vai fazer o planejamento de carreira. É você que faz o teu planejamento de carreira. Lembra que eu falei no começo? Carreira é projeto de vida. A empresa pode te oferecer, lembra, cargos, júnior, sênior, pleno, evolução. Agora, projeto de vida é muito mais profundo. E é maravilhoso, gente. A vida é maravilhosa. Estou dizendo experiência própria. Né? Em algum momento eu fiquei desanimado na minha vida também profissional. O que eu fazia? Fazia cursos, começava já a pensar em alternativas. Fiz pequenos projetos, achando que ia ser meu plano B lá atrás, que não vingaram. Mas, de novo, esses pequenos projetos que não vingaram lá atrás, deu um gás, me deu uma energia que falou, pá, existe coisa, não é só isso. Tá? Então, o que eu incentivo? Né? Seja com um profissional de coach de carreira ou não profissional de coach de carreira, que você faça o planejamento de carreira. Seja porque você vai começar a fazer um curso universitário, seja porque você está iniciando e não precisa ver como é que inicia, se você quer evoluir na sua carreira, se você quer se recolocar profissionalmente, se você quer fazer uma transição, quer fazer um pós-carreira, faça um planejamento, com ajuda ou sem ajuda, tá? Se quiser me ajuda, eu ajudo nisso tudo, né? E com certeza vai ser um pouco menos dolorido, né? E E é quem um quiser investimento sua que vale a ajuda, pena. te procura, te acha como? Aqui no Instagram pode achar, né? Marcos Souza, underline coach, tá? Então, Marcos Souza, 2S, Marcos Souza, underline coach. Dentro da minha bio, lá na Linktree, lá tem eu tenho alguns blogs, eu tenho um blog de orientação vocacional, blog vocacional, que é voltado para jovens e adolescentes, eu tenho um blog de carreira, que é para o público mais adulto. Lá tem, acho que algumas palestras minhas, algumas coisas do YouTube também, tem algumas entrevistas que eu dei também. Material lá, o celular que está lá também na minha bio, né? Que pode me contatar e vai ser um prazer. A gente tem, normalmente é assim, a pessoa me procura,
a gente tem uma conversa, eu analiso, mais ou menos, a gente troca uma ideia, vê se realmente a expectativa que a pessoa tem eu consigo atender, ver se eu tenho alguns programas e ofereço os programas que eu tenho para ver se adequam, né, para todas essas fases que eu citei. E aí eu queria falar um negócio muito importante para pais aqui, eu não sei se tem pais, que às vezes não quer investir financeiramente num coach vocacional. Olha, é infinitamente mais barato um coach vocacional do que o filho começar uma faculdade, fazer um ano e desistir. Pode ter certeza. O quanto você vai gastar numa faculdade, né? Tanto emocionalmente como financeiramente. Para aqueles que acham que estão precisando de um coach de carreira, o curso também, o investimento que é feito, vai ajudar muito a você ser mais feliz também, se você quiser investir financeiramente nisso. Tá? E tem muito material na internet também. Se a pessoa for um fuceiro, acha muita coisa lá também. Tá? Mas eu estou aqui para ajudar no que for necessário. Tem os meus materiais lá na minha bio, na Linktree, e pode me contatar. Ficarei feliz se puder responder, tirar dúvidas ou fazer algum atendimento. Isso aí. Obrigado, Marcos. Eu que Excelente agradeço, André. entrevista. Deu para a gente entender bastante coisa. Tá de acordo com as expectativas, acho que de muita gente, né? Então, eu queria te agradecer sua presença, sua disponibilidade e desejar boa sorte para você e te deixar aqui um convite para você voltar, porque tem gente Pode querendo contar. mais aí. A gente volta e fala mais um pouquinho sobre esse tema que acho que tem bastante coisa para desenrolar a respeito de Podemos carreira, falar. certo? Podemos pegar um tema específico também. Fique à vontade. Prazer enorme estar falando com você, André. É bom demais te rever também. E agradecer aqueles que participaram também. E aqueles que vão assistir a gravação também. Né? Vai ser muito bom. E acompanhe as lives semanais do André. Toda semana ele tem uma live completamente diferente do outro. Se você acessar lá no Instagram dele, você vai ver de tudo. Desde hortiterapia, né? Até pessoas da televisão, falando da história da televisão, e até o Marcos falando sobre carreira também. Então, deixa eu fazer um convite. A semana que vem, quem vai estar aqui vai ser uma jornalista, uma jornalista da revista Marie Claire, que faz a coluna Eu Leitora. Então, tem bastante assunto sobre experiência de vida, sobre a parte jornalística também. Ela vai estar aqui, se chama Kizzy Bortolo. Na próxima semana estaremos juntos aqui. Conto com você também, Marcos. Tá bom, Obrigado André? pela força aí. Então, tá bom. Uma Até boa noite mais, para você e uma gente. boa noite para todos. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.